Olá, tudo bem? Hoje é mais um vídeo onde eu trago cédulas de todo mundo para analisarmos juntos. E no vídeo de hoje eu trouxe uma cédula da Ilha de Man. A Ilha de Man é um país localizado próximo ao Reino Unido, então a sua língua oficial é o inglês britânico e também o manês, ou manx, como é conhecido lá na Ilha de Man, né? A língua oficial deles. A capital do país é Douglas, é chamada de Douglas, e a sua população, no censo de 2016, era de 83 mil pessoas. Então, como é uma ilha, é pequena e tem uma população baixa se a gente comparar com outros países do mundo. O dinheiro da Ilha de Man é a libra esterlina ou a libra de Man. Bom, e uma curiosidade muito interessante sobre esse país, né, é que a Ilha de Man, a palavra Man, traduzido ao pé da letra, seria homem, né? Mas na verdade não significa homem. A gente acaba se confundindo, as pessoas usam esse termo popularmente, mas não é esse o significado exato. A palavra man, ela deriva da palavra Mananam, que é o nome de um deus celta que faz referência aos mares e oceanos. Bom, agora que conhecemos o país, né, aonde ele está localizado mais ou menos, então eu vou mostrar para vocês as cédulas para analisarmos os elementos nela. Então aqui em vídeo nós temos a cédula de 1 pound da Ilha de Man. Essa cédula ela tem a sua cor predominante o roxo. Você pode ver que ele tem bastante variações, né? Em algumas partes onde ele está mais escuro, algumas partes aqui onde ele é mais claro, onde ele tem as suas variações. Aqui no alto da cédula nós temos a denominação do governo emissor. Então, a Isle of Man Government. Aqui na parte de baixo podemos observar as divisões territoriais e, como o próprio nome já diz, a Ilha de Man é uma ilha. Então dá para perceber aqui que ela tem um formato, né, sugere um formato de ilha para nós. Seguindo um pouquinho à direita, nós temos a assinatura do diretor financeiro. Eu achei bem legal que ele colocou as iniciais dele dessa forma, bem simples, e o seu sobrenome aqui, ó. Então, seguindo a nossa análise, após aqui a assinatura do diretor financeiro, nós temos o famoso, eu acho que o que mais chama a atenção da Ilha de Man, que é o Triskel. O Triskel, ele é um desenho com 3 pontas, ele lembra um triângulo ou 3 pontas mesmo, por isso que ele chama Triskel. No caso da Ilha de Man, eles usam 3 pernas que estão com uma armadura e uma espora dourada. Na cédula não tem as cores, né? Mas seria isso, representa uma armadura. Esse desenho é um desenho que ele vem de origens vikings, origens celtas, de toda essa cultura que a Ilha de Man herda mesmo, né? Você pode pesquisar que é o Reino Unido, toda essa parte ele tem bastante referência dos vikings, dos povos nórdicos. E aí o Triskel, ele foi um desenho utilizado em escudos de exércitos, coisas assim, por povos nórdicos. Então a Ilha de Man, como tem bastante essas influências, eles tomaram aí o Triskel como seu símbolo e adaptaram, né, logicamente, para o país deles. Outros países que usaram esse símbolo de alguma forma também, eles no caso não usam armadura, né, e nem a espora dessa forma. Tem uma referência que eu encontrei onde o Triskel ele representa pés com asas. Eu não lembro exatamente qual leitura foi que eu fiz sobre isso, mas tinha lá a representação do Triskel com 3 pernas e nos calcanhares tinha asa. Eu não lembro certo qual era essa referência, mas o Triskel ele era usado por vários povos para representar alguma coisa, né, importante para eles. E agora, após o Triskel, no centro da cédula, nós temos a Rainha Elizabeth, mais à esquerda. A Rainha Elizabeth ela está estampada aqui nessa cédula com por volta seus 30, 40 anos, eu imagino, pela fisionomia e pelas fotos que eu fui buscando de referência. A Rainha Elizabeth II, ela é a personalidade mais estampada em todas as cédulas do mundo ou moedas. É a personalidade que mais aparece. Então, para quem não conhece, não percebeu ainda isso, passe a observar que ela tem em vários países, né, que tem aí, que herdam referências do Reino Unido, referências britânicas, né, de colonização, eles geralmente colocam a Rainha Elizabeth como personificação para o seu dinheiro. Então isso tanto em moeda como cédula.
E essa coleção é uma coleção extensa, porque imagina, quantos países que não trazem aí a colonização, que vieram da colonização dessa parte inglesa, e logo eles produziram seu dinheiro com a Rainha Elizabeth II, né? Então existem diversas peças para serem colecionadas, é um dos maiores acervos para serem feitos. Eu particularmente nunca conheci uma pessoa que completou esse acervo, nunca ouvi falar de uma pessoa que completou, mas eu conheço pessoas que estão muito próximas de completar, aqui no Brasil inclusive, que eu acho mais interessante. E aí eu convido você a estar percebendo aí as suas cédulas, suas moedas que vão entrando na sua coleção, para você começar a separar o que é da Rainha Elizabeth II e começar a montar o seu acervo. Eu até indico não se prender a completar essa série, porque como eu falei, é uma série bem extensa e tem cédulas que já são difíceis de conseguir, de países que já não existem mais, porém é uma coleção que quando você começa a colocar em ordem fica muito, muito bonita mesmo, tá? Então eu tenho essa cédula aqui, exemplo, e ela também tem a Rainha Elizabeth, tá joia? Então aqui nós acabamos de observar que tem a Rainha Elizabeth II ao lado esquerdo da cédula, e eu vou agora analisar o verso dela. Aqui no verso da cédula, nós temos também bastante referências da cultura nórdica e da cultura da Ilha de Man. No começo da cédula, aqui no topo dela, nós temos a denominação de valor. E seguindo, nós podemos observar um desenho com a arte celta, né? Bastante referência da arte celta. E aqui no centro da estampa, nós temos o desenho de Tynwald Hill. Tynwald Hill é um lugar na Ilha de Man, onde é celebrado o evento Tynwald Day. Essa celebração acontece no dia 5 de julho e é um dia importante para a Ilha de Man, porque Tynwald foi um evento fundado para discutir as leis. Então ele é importante porque ele tem a ver com a estruturação do país, eu diria, né? A legislação do país. E a curiosidade de Tynwald é o seguinte, o Tynwald Hill, a localização, ela foi criada mais ou menos ali no século XIII, então isso há há vários séculos atrás, e desde então ele foi criado com esse propósito de discutir as leis, e desde então ele vem continuamente sendo utilizado. E isso faz o quê? Faz com que Tynwald Hill se torne o parlamento mais antigo ainda utilizado, né? Ainda continuado. Então é um parlamento, é o mais antigo do mundo que a gente conhece, né? E parlamento se discutem as leis, né? Se discute a legislação do país. Isso o torna muito bacana esse lugar. Esse evento, ele acontece no dia 5 de julho, como eu te falei, e ele reúne pessoas importantes, parlamentares, aristocratas, monarcas, que tem a ver com a forma de governo do Reino Unido, daquela região ali, e eles se reúnem em uma forma de celebração, né? Então isso torna um evento meio exclusivo a quem participa dele, né? Quem faz acontecer o evento. Porém, a população da Ilha de Man, pessoas que vão visitar, de repente visitantes também, vão até esse evento para prestigiar. Por quê? Porque é uma celebração que ela volta ao tempo medieval, aquele tempo antigo, de roupas, aquelas roupas todas diferentes, aqueles modelos antigos, aqueles cabelos brancos com voltinhas e tudo mais. Então, de certa forma, acaba sendo uma viagem no tempo, né, para tempos de castelos, reis e coisas assim. E acredita-se também que esse evento ele ser celebrado ao ar livre, né, que o espaço ali ele ter sido criado ao ar livre, ter mantido essa tradição, foi algo estabelecido por vikings, né? Acredita-se nisso, desde o século XIII. Então o século XIII já era um tempo onde os povos vikings e os povos nórdicos eles estavam começando a meio que se dissolver, eu diria assim, nos povos mais recentes, né? Que eram os castelos, os reis, esses novos povos. E aí a cultura nórdica ela começava já a se desfazer, vamos dizer assim, se disseminar pela região. Então, no século XIII, foi fundado Tynwald Hill e acredita-se que esse evento ele ser ao ar livre, né, a forma como ele foi montado tudo ali, tem referências nórdicas, referências vikings, tá? Então é uma curiosidade também bastante legal. Então é isso, essa é a cédula de £1 da Ilha de Man. Para quem ainda não conhecia a Ilha de Man,
Tá aí uma boa explicação com bastante referências. Você pode ver que tem referências desde povos nórdicos, desde as culturas inglesas do Reino Unido, né, e de celtas e assim por diante. É um país que traz todas essas culturas, e para quem gosta de tudo isso, desse tipo de leitura, desse tipo de estudo, é uma peça excelente para estar colocando na coleção, tá? Então deixo aqui a minha sugestão para você. Eu agradeço por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!